extremo norte da Europa, a cerca de 560 quilômetros da costa da Noruega, fica localizado o arquipélago chamado Svalbard, o lugar da Terra permanentemente habitado mais próximo do Polo Norte. Trata-se de um arquipélago pertencente à Noruega, com uma área total de cerca de 62 mil quilômetros quadrados, que já era citado em textos islandeses desde o ano 1190 e que possui clima tipicamente ártico e com 6 meses sem o sol se pôr e 6 meses de noite sem fim. Nessa ilha moram aproximadamente 2.700 pessoas, das quais cerca de 1.800 são norueguesas e 800 são russas e ucranianas. Essa população fixou-se no arquipélago a partir da descoberta de jazidas de carvão e sua exploração comercial. Mas apesar do arquipélago ser norueguês, possui um regime específico de acesso aos recursos naturais pela comunidade internacional, pelo Tratado de Svalbard, assinado em Paris em 1920. A região possui clima inóspito e os seres que ali vivem são próprios de regiões polares, como o urso polar, possuindo mais ursos do que pessoas, tendo inclusive que se carregar um rifle ao sair dos limites da cidade, isso por ordem legal. Possui também a raposa polar, renas, leão marinho e aves. A economia do arquipélago se baseia na pesca e exploração de carvão. Não há árvores no arquipélago, devido seu clima polar, e não há agricultura ou pecuária. Svalbard significa Costa Fria e era uma região praticamente desconhecida da intelectualidade europeia que passou a tomar conhecimento de forma mais clara quase nos anos 1600, sendo ocasionalmente visitadas. O Tratado de Svalbard, citado anteriormente, reconhece a soberania norueguesa, porém impõe a desmilitarização completa e permite a exploração dos seus recursos naturais por todos os países signatários, que atualmente são 40, desde que cumprindo as normas de proteção ambiental ditadas pela Noruega, que são pioneiras na Europa. O transporte pelas ilhas ocorre principalmente por avião e motoneve, e o principal polo é a capital Longyearbyen. Nesse arquipélago foi construído o chamado Cofre do Fim do Mundo, uma espécie de armazém ou silo com sementes das mais variadas espécies de vegetais do mundo todo, possuindo quase 1 milhão de tipos de vegetais. Esse silo foi construído no fundo de uma montanha e é a prova de ataque nuclear. Uma curiosidade sobre Svalbard é que existe uma lei que proíbe as pessoas de morrerem por lá. Sendo assim, pessoas idosas ou doentes não são bem aceitas, uma vez que, na intenção de evitar as mesmas, casas de saúde, asilos e rampas não são construídos por lá. Isso acontece porque os mortos enterrados ficam intactos, mesmo após centenas de anos, devido ao clima polar, podendo ocasionar doenças e atraindo predadores para as ilhas. Outra curiosidade é que há também por lá um depósito de documentos resistentes a ataque nuclear, que permite aos países guardarem de forma offline documentos importantes para que não se perca parte da história. E, inclusive, o Brasil foi um dos primeiros países a se utilizar do sistema, enviando para lá a Lei Áurea, o juramento do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Leopoldina à Constituição de 1920, entre outros documentos. Com certeza, Svalbard é um local muito misterioso, bonito e diferente dos que estamos habituados, e dada sua localização, não poderia ser diferente, já que está nos confins do planeta, numa área de difícil fixação humana, fazendo com que seja um dos poucos pontos do planeta praticamente intocado.